Olá, eu sou Leonardo Alves de Mello e vou apresentar para vocês nosso projeto de pesquisa, Identificando e Recuperando Anomalias em Sistemas de Veículos com Rotas. Minha orientadora é Juliana Freitag Borim e o co-orientador Luiz Fernando Gonzalez. Somos do Instituto de Computação da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, e o Luiz é da Conquer. Estamos participando do CSPC SB Cup de 2021. Primeiramente, uma pesquisa da PNAD mostrou que 84,72% da população brasileira vive em áreas urbanas, o que significa que um projeto que seja aplicado para áreas urbanas tende a ter um grande impacto para a maioria da população. Para alcançar isso, podemos usar o conceito de Internet das Coisas, que é dado pela presença de objetos como sensores, atuadores, celulares conectados à internet que atuam em conjunto para um único objetivo, que pode ser aplicado para casos de mobilidade urbana, trazendo melhorias no transporte e otimizando processos. Na Unicamp, existe um projeto chamado Smart Campus, que visa implementar o conceito de Internet das Coisas dentro do campus de Barão Geraldo. E uma das suas iniciativas é o do Circulino, que é um sistema de monitoramento de ônibus inteligente, em que nos circulares que rodam pelo campus, todos apresentam um dispositivo IoT que permite observar os ônibus em tempo real por meio de um aplicativo. Embora esses tipos de soluções visem melhorar grande parte dos serviços de transporte, possíveis falhas nesse tipo de sistema podem acabar atrapalhando grande parte dos usuários. No exemplo do Circulino, existe uma falha que foi reportada pela prefeitura universitária que faz com que os ônibus de uma determinada linha apareçam no aplicativo como se fosse de outra, prejudicando a experiência dos usuários do aplicativo. Ele ocorre justamente antes do ônibus sair do terminal, logo no momento em que é configurado equivocadamente no sistema qual a rota que o motorista realizará, como falarei mais para frente. Descobrimos que esse tipo de erro acontece não somente dentro da Unicamp, mas em outros tipos de sistemas como em cidades. Esse artigo prevê tratar a recuperação desse tipo de anomalia e comparar com outros tipos de soluções de recuperação existentes no mercado. Investigamos na literatura diversos outros projetos que também tratam de geolocalização de ônibus, como é o caso do projeto de Souza, Miranda, Saad et al. Todos eles criaram um sistema de monitoramento de ônibus utilizando um dispositivo de navegação por satélite que dispõe a posição do ônibus em tempo real. O projeto de Gong et al. Utiliza aprendizado de máquina para prever o tempo de chegada dos ônibus em cada ponto. O de Neves, além de tudo isso, também é voltado para a recuperação de falhas utilizando dados de crowdsourcing que são gerados por um aplicativo chamado Coletivo, de modo a comparar dados reais reportados pelos ônibus com dados reportados pelas pessoas que estão utilizando o aplicativo, aumentando a confiabilidade do sistema. O projeto de Simons é o primeiro que faz a previsão de rotas de ônibus com base em viagens passadas, mas não é focado em recuperação de falhas. O projeto que aqui mais se assemelha com o nosso é o de BS et al., que é o Rio Bus Data, em que eles fazem a previsão de rotas de ônibus no Rio de Janeiro, utilizando as predições para a recuperação de falhas. A previsão é feita com uma rede neural convolucional, um tipo de aprendizado de máquina. A diferença desse projeto para o nosso é que o resultado sai após 2 horas que o ônibus começou a rodar, ou seja, não é em tempo real, enquanto o nosso, a resposta da predição pode ser instantânea. Como ambiente base para a nossa pesquisa, utilizamos o projeto Circulino, em que tornou os ônibus circulares da Unicamp mais inteligentes, de modo que os usuários podem visualizar em tempo real determinado veículo para poder planejar melhor sua viagem. Aqui está um exemplo do circular da Unicamp. Na época da pesquisa, em que utilizamos os dados do Circulino, haviam apenas 4 tipos de linhas, cada uma fazendo uma rota diferente. É importante perceber que o início de cada rota é no mesmo terminal do ônibus, que é dado pelo ponto vermelho, tornando o problema de predição mais difícil de ser resolvido, uma vez que queremos prever a rota logo no momento que o ônibus sai do terminal. Dentro do ônibus existia um dispositivo de internet das coisas composto por um Arduino Pro Mini, um GPS e um GSM para comunicação, além de botões em que deve-se selecionar manualmente qual rota será realizada. Este é um exemplo de JSON enviado pelo dispositivo para o servidor. Ele contém dados importantes como latitude, longitude, tempo de coleta, identificador do dispositivo e da linha. Basicamente, o sistema de Circulino funciona com dispositivos enviando o JSON para a nuvem
e a nuvem para os aplicativos dos usuários. Infelizmente, ao selecionar manualmente a rota a ser percorrida, pode ocorrer, eventualmente, que você apertar o botão errado ou simplesmente, ao trocar para uma nova rota, que o mesmo ônibus pode fazer rotas diferentes no dia, esquecer de realizar a nova configuração da rota, o que pode resultar em o veículo apresentado em amarelo não estar seguindo a rota que ele foi configurado para fazer, representado em azul, causando uma inconsistência no sistema. Algumas definições importantes para esse projeto. Leitura, que é a informação de latitude, longitude, tempo e identificador da linha enviada pelo dispositivo em determinado momento. Rota, conjunto de coordenadas geográficas previamente definidas que devem ser percorridas em determinada ordem. Trajeto, o conjunto de coordenadas geográficas percorridas sequencialmente por um veículo ao seguir uma rota. E linha, nome dado para se referir a uma rota. Como metodologia, focamos em criar algoritmos preditivos para poder, além de simplesmente alertar uma inconsistência, poder sugerir a rota correta e eventualmente automatizar a recuperação do erro, assim como foi feito no Rio Bus Data. Tendo nossas definições, primeiramente focamos em criar nossa base de dados de trajetos utilizando este algoritmo, que chamamos de algoritmo de processamento de dados. Basicamente, inicializamos um trajeto como uma lista vazia e conforme o ônibus vai saindo do terminal, vamos acrescentando nessa lista novas leituras, de modo que a lista vai sendo completa até o final do trajeto, quando o ônibus se aproxima novamente do terminal. Depois disso, o processo é repetido para cada novo trajeto, retornando uma lista completa de trajetos. Assim, podemos obter trajetos representados para essa imagem, em que o trajeto começa do ponto mais violeta. O veículo percorre todo o espectro de cores, indo até o mais vermelho, e que os pontos em estrela são os pontos de ônibus. Após a criação da massa de dados de trajetos, fizemos uma ampliação dessa massa de dados, de modo que os algoritmos também fossem treinados para saber fazer a inferência em dados incompletos, ou seja, em apenas partes do trajeto completo. Essa ampliação se deu da seguinte forma. Para um trajeto T de n leituras, criamos n-1 subtrajetos. Cria um subtrajeto T1 com a primeira leitura de T. Cria um novo subtrajeto T2 com a primeira e segunda leitura de T. Seguimos com isso até criar o subtrajeto Tn-1 com todas, exceto a última leitura de T. Após termos a nossa massa de dados totalmente completa, focamos em criar nosso primeiro algoritmo. Buscamos ter o algoritmo mais simples possível, em que ele olha somente e simplesmente algumas posições específicas para determinar qual o trajeto correto. Chamamos esse algoritmo de georreferência, em que ele basicamente verifica se no trajeto ou subtrajeto há leituras próximas a um ponto de referência. Por exemplo, se estivermos próximos o suficiente do museu, sabemos que a rota correta é a do circular museu. E assim sucessivamente para todos os demais pontos. Todos os pontos de referência podem ser vistos nesse mapa, em que vermelho é o ponto do museu, azul claro é o ponto em que apenas o circular 2 passa, e o ponto em verde apenas o que o circular 1 passa. A solução utilizada pela empresa que contatamos também utiliza pontos de referência para encontrar anomalias. Além do algoritmo de georreferência, também focamos em criar algoritmos utilizando aprendizado de máquina, em que a ideia seria, dada uma entrada fixa, nosso modelo deveria predizer qual é o trajeto certo. Porém, fica uma dúvida: como fazer para transformar um trajeto que tem diferentes números de leituras em uma entrada fixa para o nosso modelo? A solução foi realizar uma nova filtragem de dados, de modo a setar uma entrada fixa. Essa filtragem utilizou janela de tamanho fixo, que é computada uma média entre as leituras dentro de uma mesma janela, resultando em uma nova e única leitura. Ele funciona da seguinte forma: se o trajeto ou subtrajeto tiver menos que 60 leituras, a entrada será completada com zeros. Se o trajeto ou subtrajeto tiver mais que 60 leituras, dividimos o espaço percorrido em 60 compartimentos de mesma distância e para cada compartimento colocamos a média dessas leituras que estiverem dentro desse espaço percorrido. E para
trajetos que tiverem exatamente 60 leituras, trivialmente mantemos os mesmos pontos. Assim podemos ter nossa base de entrada, dado toda latitude, longitude e tempo, completos até 60, mapeados para cada identificador de linha. O número 60 foi escolhido com base em uma estimativa da quantidade de leituras que costumam ter em um trajeto completo, que é 180, e consideramos que juntar 3 leituras em uma só não apresentaria perda de informação. Realizamos um teste para provar que 60 realmente é a melhor escolha de janela, como falarei mais para frente. Uma vez tendo definido a entrada, listamos os algoritmos utilizados, que foram o algoritmo de georreferência, floresta aleatória, uma rede neural convolucional unidimensional, a rede neural do Hilbert Data, SVM e um modelo de séries temporais que vou explicar. Separamos entre 80% treino e 20% teste quando aplicado, e dos 80% de treino, 20% de teste foi separado para a validação cruzada quando aplicável. Para o modelo de séries temporais, a ideia de um modelo de série temporal é estimar qual seria o valor seguinte de uma lista de valores anteriores. Portanto, concatenamos trajetos de uma mesma linha, de modo que a última leitura de um trajeto seja sucedido pela primeira leitura do trajeto seguinte, formando uma base de treino para cada linha. Ao testar uma nova leitura, aplicamos a leitura anterior em cada um dos modelos dados, e o modelo que melhor estimar a nova leitura dita qual a linha correta, como está descrito no nosso algoritmo de séries temporais. A forma de analisar nossos resultados foi por base de um gráfico de acurácia versus porcentagem de completude do trajeto, de modo que a acurácia é definida como a quantidade de acerto sobre a quantidade total de tentativas e a porcentagem de completude do trajeto é a divisão da quantidade de leituras de um subtrajeto pela quantidade total de leituras do trajeto, correspondente a esse subtrajeto, de modo que conseguimos estimar o quanto os algoritmos conseguem acertar conforme o veículo vai percorrendo a rota esperada. Percebemos que floresta aleatória foi o melhor dos algoritmos, estando acima dos demais na maior parte do gráfico, provavelmente porque consegue analisar independentemente cada parâmetro de entrada, se saindo bem em subtrajetos completos com zero, por exemplo. O georreferência se saiu pior que todos os demais, o que é esperado já que não utiliza dados de tempo, desconsiderando a grade horária dos ônibus, o que indica que o algoritmo da empresa pesquisada também poderia obter resultados parecidos pelo mesmo motivo. Percebemos também que a rede neural convolucional do Hilbert Data e Naive Bayes não tiveram bons resultados, provavelmente devido à imprecisão de GPS e trajetos incorretos dentro do nosso banco de dados. É esperado que algoritmos melhorem sua acurácia conforme a porcentagem de completude do trajeto seja percorrido, porque eles possuem mais dados a serem observados. Para trajetos completos, é possível perceber que o algoritmo de georreferência alcançou 90% de acerto, o que significa que 10% dos trajetos em nosso banco de dados não possuem leituras próximas dos pontos de referência de sua linha configurada. Isso pode se referenciar tanto ao fato de ter ocorrido uma falha do GPS próximo ao ponto de referência, ou então o trajeto como inconsistência, devido a um erro manual. Investigamos esses 10% dos erros de modo a olhar manualmente se a representação de seu trajeto se parece com a rota esperada ou com uma outra rota. E estimamos que 78,4% desses erros foram porque o GPS falhou no ponto de referência. Ou seja, eles apresentam sim uma rota, o trajeto esperado conforme a rota. E 21,6% simplesmente se parecem com uma outra rota, o que indica uma falha humana. Assim sendo, conseguimos definir a acurácia de configuração manual como sendo 97,36%. Ou seja, se um dos nossos algoritmos ultrapassasse essa faixa para uma determinada porcentagem de completude, poderíamos automaticamente sobrescrever a configuração manual com a predição. No nosso caso, como o melhor algoritmo chegou muito próximo, só que apenas no final do trajeto, seria possível sobrescrever apenas ao final de um trajeto completo. Porém, já é possível, caso definimos uma acurácia mínima, como por exemplo 60% ali no gráfico, o que seria
com base em 20% do trajeto completo, já poder sugerir que o trajeto realizado não é o trajeto predito pelo modelo, podendo recuperar o quanto antes as inconsistências. Apenas exibindo uma tabela comparativa com a área da curva de cada gráfico, utilizamos isso para definir qual o melhor algoritmo, já que esperamos que o melhor algoritmo tenha a melhor acurácia na maior parte do campo do gráfico, o que é matematicamente proporcional à área de cada curva. Uma análise mais profunda sobre os erros humanos, gostaríamos de saber o quanto poderíamos recuperar de erros humanos caso haja o mesmo tipo de erro humano em sequência. Plotamos esse gráfico comparativo com a porcentagem de ocorrências acumuladas pela quantidade de erros humanos. Vimos que, trivialmente, 100% dos erros humanos são compostos por pelo menos um erro humano, e 45% por pelo menos dois erros humanos em sequência, e assim sucessivamente. Plotamos um novo gráfico para saber quantos erros seriam recuperados caso conseguíssemos recuperar a partir do enésimo erro humano. Percebemos que já a partir do segundo erro humano, teríamos recuperado 70% desses erros. Portanto, nosso melhor algoritmo, após o primeiro erro humano, poderia melhorar a confiabilidade do sistema de 97% para 99,38%. Apenas para ilustrar por que escolhemos a janela de 60 como melhor, fizemos um teste com o melhor algoritmo, que foi de floresta aleatória, com diferentes tipos de janelas, para a mesma base de dados, e descobrimos que a janela de 60 foi realmente a menor janela que maximiza a acurácia. Ou seja, a janela de 60, 90, 120 e 180 tiveram praticamente a mesma acurácia. Concluindo, podemos propor algoritmos que preveem a rota em tempo real, além de propor o sistema que pode recomendar a rota correta instantaneamente, apenas precisando definir a acurácia mínima para que o sistema faça esse tipo de alerta. Os resultados indicam que as soluções utilizadas pela empresa pesquisada teriam resultado pior comparado aos outros modelos que utilizamos dentro desse contexto da universidade. E como trabalho futuro, pretendemos definir a acurácia mínima do sistema do circulino e explorar novas bases de dados de modo a aplicar os conceitos aqui abordados em outros contextos como cidades. Muito obrigado!